Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou trazer uma mensagem a respeito do seguinte assunto. É a questão do discipulado cristão. Eu quero falar, na verdade, hoje sobre o que significa seguir a Cristo. Como é que um discípulo de Jesus deve andar? Como é que um verdadeiro discípulo de Jesus anda? Eu quero falar sobre isso nessa noite, em nome de Jesus. Porque as pessoas muitas vezes se dizem cristãs, mas não entendem o que é ser discípulo de Jesus. Essa palavra discípulo não é uma palavra a qual a gente está muito acostumado a ouvir, principalmente quem não tem muita intimidade com a Bíblia. Discípulo é uma coisa bem mais real do passado, foi mais real no passado, na antiguidade havia muita questão de mestre e discípulo. O discípulo é alguém que segue o seu mestre, aonde ele vai, segue o seu exemplo, aprende com ele, procura ser parecido com ele, tem ele como um referencial. E é um seguidor realmente fiel. Muitas pessoas hoje em dia se dizem cristãs. Muitas pessoas dizem que tem Jesus. Muitas pessoas dizem que vão para o céu. Mas quando você vai olhar para ver realmente quem é um seguidor de Jesus ou não, você percebe muitas contradições na vida das pessoas. As pessoas dizem que amam a Jesus, dizem que o seguem, mas na verdade não estão seguindo de verdade, não são discípulos. Então eu quero mostrar um pouco aqui hoje, na Palavra de Deus, como que vive um verdadeiro discípulo de Jesus. Como é que um verdadeiro discípulo de Jesus anda, como é que ele se comporta, como é que ele pensa. E a gente tem que entender uma coisa muito importante. Aqueles que vão morar no céu, aqueles que são verdadeiramente salvos, são os verdadeiros discípulos de Jesus. Não tem como você ser salvo e ir morar no céu sem ser um discípulo verdadeiro. Não existe cristão verdadeiro que não seja um discípulo. Para você ser um cristão, você tem que ser um discípulo. Ninguém pode ser um cristão sem ser um verdadeiro seguidor. Então vamos compreender o que significa ser um seguidor de Jesus. Nas palavras do próprio Jesus, como está registrado lá em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Nós vamos meditar aqui nesse texto para compreender o que o próprio Jesus fala a respeito de como deve ser a vida daqueles que querem segui-lo. Ele vai mostrar claramente que ninguém o segue de qualquer jeito. Ninguém o segue do jeito que deseja. A pessoa tem que seguir do jeito que ele ordena, do jeito que ele, Jesus, quer, do jeito que ele manda, porque ele é o Senhor. E nós somos os servos, os seguidores, se assim quisermos. Então Lucas 14, 25, diz assim a palavra de Deus: grandes multidões o acompanhavam. Eu quero destacar aqui primeiramente o seguinte, que muita gente estava acompanhando Jesus nessa hora. Por isso que ele aproveitou o momento propício, porque havia muitas pessoas. Quando diz grandes multidões, não era uma multidão só. Se uma multidão já é muita gente, imagine grandes multidões. Então eram muitas pessoas seguindo a Jesus. Como diz o texto, estavam acompanhando ele. Só que ele vai aproveitar esse momento que tinha muitas pessoas para transmitir uma mensagem muito importante para aquelas pessoas. Porque ele estava vendo que aquelas pessoas o estavam acompanhando. Mas ele queria que elas entendessem o seguinte, que ninguém podia acompanhá-lo, segui-lo, de qualquer maneira. Se você quer acompanhar-me,
é o que ele vai dizer aqui. Tem condições. Existe uma maneira. Eu que estabeleço como é que deve ser esse acompanhamento de vocês. Então ele aproveita que tem grandes multidões para poder dizer isso aqui, que é uma grande verdade, um grande ensinamento que ele vai trazer para essas pessoas que estavam querendo acompanhá-lo, mas que muitos não estavam entendendo o que significava acompanhar Jesus. Porque nós temos que entender uma coisa. Muita gente hoje diz que segue a Jesus, como eu falei, mas não segue de verdade. Só para você compreender, tem muita gente hoje que segue a Jesus simplesmente porque quer receber dele alguma coisa. Jesus sabia que muita gente nessas multidões aqui estavam seguindo a ele porque queriam apenas um milagre, uma cura, queriam que ele expulsasse algum demônio de um parente, ou queriam algum benefício material, queriam comer pães, porque sabia que Jesus multiplicava pães, queriam algo dele, queriam alguma bênção da parte dele, queriam ver algum sinal, queriam ver alguma maravilha. Os motivos eram somente motivos egoístas. A pessoa queria Jesus só porque queria se beneficiar, quando na verdade nós devemos buscar a Jesus primeiro por quem ele é, pela pessoa dele, não simplesmente porque estamos interessados em algo dele. Mas muita gente é assim. Muita gente hoje em dia segue a Jesus só porque quer ser abençoado, porque quer uma bênção. Não quer aquele que abençoa, só quer as bênçãos dele. Então as pessoas estão totalmente sem compreender o que é que significa seguir a Cristo. As pessoas não compreendem. Então, certa vez eu ouvi uma pessoa falar que ela estava disposta a qualquer coisa, ou ir para uma igreja, ou ir até para macumba, para poder alcançar a sua bênção. Então, para ela não importava se era na macumba ou se era na igreja. Ela queria alcançar a sua bênção. E ela foi para a igreja porque alguém indicou para ela para ir, mas ela foi não por causa de Deus, por causa de Jesus, mas porque queria ser abençoada. Tem muita gente assim hoje em dia, que segue a Jesus por interesse. Jesus, naquela época, já observou isso. Por isso que lá em João capítulo 6, ele fala para as pessoas desse jeito: vocês estão me buscando porque vocês comeram do pão e querem pão. Ou seja, vocês estão me buscando por causa de algo material. Muita gente hoje segue a Cristo com essas motivações erradas. Tem gente que vai um pouco mais além e segue a Jesus não só porque quer uma bênção, mas porque quer simplesmente se livrar do inferno, quer simplesmente ir para o céu, quer ir para um lugar bom, quer usufruir das bênçãos de Deus, quer o que Deus tem para oferecer. Mas mesmo essas pessoas muitas vezes não querem Deus de verdade, não querem Jesus de verdade, só querem aquilo que ele tem para oferecer. E isso é uma das coisas mais absurdas que tem. Você seguir a Deus só porque você está interessado no que ele pode te dar. Imagine, por exemplo, você que é uma esposa ou um marido, se o seu cônjuge chegasse para você e dissesse: olha, eu me casei com você, mas eu não estou interessado em você de verdade. Eu não estou interessado na sua pessoa. Eu quero aquilo que você pode me oferecer. O conforto, o luxo, uma casa boa, um carro, condições de vida, de qualidade. Mas eu não estou interessado na sua pessoa, no seu amor, em quem você é. Só estou interessado no que você pode me dar. Como é que você se sentiria como marido, como esposa, se o seu cônjuge agisse assim com você? Mas tem muita gente que é assim com Deus, que está seguindo a Deus só porque quer ser abençoado. Essas pessoas pensam que são discípulos de verdade,
elas pensam que são cristãos de verdade. Elas vão ter uma grande decepção quando forem rejeitadas por Deus naquele dia que Jesus voltar. Quando o Senhor disser, eu não conheço vocês, se afastem de mim, vocês que têm andado em pecado. Porque o cristão verdadeiro é aquele que segue a Jesus com as motivações corretas, porque o ama de verdade, não somente porque quer ser abençoado. Então Jesus continua dizendo assim: e ele, voltando-se, lhes disse, ou seja, disse à multidão. Versículo 26 agora. Vamos ver o que ele disse para a multidão. Se alguém vem a mim. Olha só que interessante. Jesus aqui, ele vai estabelecer as condições para uma pessoa segui-lo. Isso aqui é muito importante. Ele disse assim, se alguém vem a mim. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, para aquela multidão toda que estava acompanhando ele: se alguém quer me acompanhar, se alguém quer andar comigo, se alguém quer ser meu discípulo, preste atenção no que eu vou dizer agora. Porque ninguém pode me acompanhar de qualquer jeito. Existem condições. E quem estabelece sou eu. É isso que ele estava querendo dizer. Em Lucas 9:23 ele fala assim também: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo. Então ele vai estabelecer aqui agora as condições do verdadeiro discípulo. E eu não vou falar aqui de maneira nenhuma sobre salvação por obras, porque alguém pode estar pensando que eu vou falar sobre coisas que você tem que fazer para ser um discípulo, para ser salvo. Eu quero, na verdade, mostrar aqui características de pessoas que são verdadeiramente salvas. Porque quando uma pessoa tem uma fé viva e verdadeira em Cristo, consequentemente ela tem características na sua vida que mostram que ela é um discípulo de verdade, que mostra que ela é salva. Então você não faz boas obras, você não anda de maneira correta para ser salvo. Mas a sua maneira de viver, as suas obras, demonstram se você realmente teve um encontro com Cristo, se você tem uma fé verdadeira, se você realmente se converteu. E é isso que eu quero mostrar aqui, que existem vários indícios, sinais que mostram que uma pessoa é um discípulo de verdade, que ela realmente teve um encontro com Cristo. São características de um verdadeiro discípulo, de alguém que realmente colocou a sua fé em Cristo, teve um encontro com Ele, transformador, e que foi alcançado pela graça de Deus e foi salvo. Então, quando Jesus estabelece essas condições, só quem vai atender essas condições aqui é aquele que verdadeiramente colocou a sua fé em Cristo. Porque aquele que não crê em Jesus, se ele se esforçar, ele não vai conseguir fazer isso. Porque isso aqui é uma consequência natural daquele que é salvo, como eu falei. Então Jesus diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então olha só o que Jesus diz primeiro aqui. Ele usa uma palavra muito forte, ele diz, aquele que não aborrece. Ou seja, aborrecer aqui tem um sentido, em muitas passagens, de odiar. Mas na verdade o que Jesus está querendo ensinar aqui é que você tem que amar menos um certo grupo de pessoas. Você tem que amar essas pessoas menos do que você ama a Jesus. E esse amor a Jesus tem que ser tão grande que, comparado com esse amor, o amor que você tem às outras pessoas é como se fosse um ódio. Embora não seja. Mas o amor que você tem a Jesus é tão grande que o outro se torna como se fosse um ódio. Por isso que ele usa essa linguagem forte, aborrecer. Porque ele quer enfatizar
o quanto a pessoa que o segue tem que amá-lo muito mais do que qualquer outra pessoa. E aqui ele usa o exemplo de pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Eu quero me deter primeiro nessa parte, quando ele fala dos parentescos. E ele está querendo dizer o quê? Que os interesses dele têm que ter prioridade sobre os interesses da nossa família. Em outras palavras também, a nossa família não pode ser mais importante para nós do que Jesus Cristo. Ele está querendo dizer o seguinte: se alguém quer me seguir, quer ser meu discípulo, saiba que você tem que me amar mais do que você ama a sua própria família. A família geralmente são as pessoas que a gente mais ama na terra, as pessoas com as quais a gente mais tem apego, que a gente faz tudo por elas, que a gente vive, se dedica por aquelas pessoas que a gente tem um vínculo sanguíneo, nossos pais, esposa, marido, filhos. A gente se dedica de coração a essas pessoas e Jesus sabe disso. E é por isso que ele está dizendo: você tem que me amar mais do que você ama essas pessoas. Eu tenho que ter prioridade na sua vida, não essas pessoas. Ele não está dizendo que a gente não deve amá-las, mas a gente deve amar mais a Jesus. Então como é que a gente vive isso na prática? Nós não podemos cair no erro de priorizar a nossa família em vez de Jesus. Embora a Bíblia ensine que a gente tem que cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos, nós não podemos cuidar mais deles do que dos interesses de Jesus. Jesus tem que ter o primeiro lugar. Ou seja, sendo bem prático aqui, o que vai determinar como a gente vai viver não é o que a nossa família quer para nós, é o que Jesus quer para nós. Não importa o que o seu pai, a sua mãe, sua esposa, seu marido, seus irmãos ou filhos querem que você faça. O que realmente importa é o que Jesus quer de você. Se o que eles quiserem estiver de acordo com o que Jesus, tudo bem. Com o que Jesus quer, tudo bem. Se não estiver de acordo, você tem que priorizar Jesus, porque Jesus tem que ser aquele a quem a gente ama acima de tudo e de todos. Nós temos que priorizá-lo acima de tudo. Nós temos que amá-lo mais do que tudo. A vontade dele deve ser o que mais importa para nós. Quantas pessoas no mundo hoje, às vezes, deixam de seguir a Cristo porque os seus pais não querem, porque o seu cônjuge não quer, ou porque os seus filhos não querem aquela fé, e aí a pessoa desiste de seguir a Cristo para agradar a sua família. Que decepção ela vai ter nos últimos dias quando ela souber que Jesus não vai aceitar essa desculpa. A desculpa de dizer: Jesus, eu tive que fazer a vontade da minha família, por isso eu não pude te seguir, por isso eu não pude te servir. Jesus não vai aceitar isso. Nós temos que amar a nossa família, mas amar a Jesus em primeiro lugar. Então o que importa mais é o que Ele quer de nós. É o que Ele acha que nós temos que ser, não o que a nossa família acha que a gente tem que ser. Nós temos que fazer primeiramente o que Ele quer que a gente faça, não o que a nossa família quer que a gente faça. Quantas pessoas, quantos servos de Deus já não foram como missionários para países, sendo que a sua família toda era contrária à sua decisão, tentaram convencê-lo a não ir, dizendo: não faça uma loucura dessa, como é que você vai para outro país pregar o Evangelho? Isso é loucura, você vai morrer. Mas a pessoa não priorizou o que a família achava. A pessoa preferiu agradar a Jesus e obedecer o seu chamado e servir a Deus. Quantas pessoas hoje em dia deixam de servir a Deus para agradar a sua família, porque a sua família não quer que ela sirva, ou então porque dão prioridade à sua família. Tem pessoas que têm tanto lazer, tanto envolvimento com família, com amigos, tem tempo para a família sempre, e isso é bom. Mas o problema é quando as pessoas não têm tempo nunca para Jesus. Nunca tem tempo para seguir a Jesus, para buscá-lo, para servi-lo, para trabalhar no seu reino, para cumprir o seu chamado, porque na mente da pessoa sempre está o desejo de agradar em primeiro lugar a família, de viver para a família, e se esquece de Deus. É por isso que Jesus disse: você tem que ser fiel primeiro a mim. O que importa é você obedecer à minha vontade, é você obedecer o que eu estou pedindo para você, é você ser
O que eu quero que você seja, não importa o que a sua família acha. Se você é meu discípulo, você tem que obedecer a mim. E uma coisa muito importante que a gente tem que entender aqui: quando nós entregamos a vida a Cristo, quando a pessoa se torna cristã, ela está dizendo em outras palavras o quê? Que ela está abandonando a sua própria vontade para seguir a Jesus. E ela está dizendo que Jesus vai ser o seu Senhor. Ela está reconhecendo a Cristo como o Senhor da sua vida. Então, se Jesus é o Senhor da nossa vida, a quem nós devemos obedecer? A nossa fidelidade tem que ser primeiro a Ele, em tudo. Nós temos que obedecê-lo acima de tudo e de todos, porque Ele é o nosso Senhor, a quem nós devemos fidelidade, a quem nós devemos agradar e honrar em primeiro lugar com a nossa vida. Então essa é a primeira coisa que a gente vê aqui. Quero ir mais adiante. Esse ponto aqui é mais importante ainda, na minha opinião. Quando Jesus diz assim: se alguém vem a mim, aí pulando aqui essa parte da família, ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja que Jesus é enfático, ele diz: não pode ser meu discípulo aquele que não aborrece sua própria vida. Parece uma coisa contraditória. Como é que Jesus vai pedir para alguém aborrecer a sua própria vida? Será que nós não devemos ter amor próprio? Será que nós não devemos gostar de nós mesmos? Será que a gente nunca deve fazer nada para se agradar? Jesus está pedindo para que a gente viva uma vida onde, como se a gente não fosse nada. É isso que ele está querendo dizer? Não, Jesus está querendo dizer aqui simplesmente o seguinte: quando ele diz que a gente tem que aborrecer a nossa própria vida para poder se tornar seu discípulo, ele está querendo dizer o quê? Que a nossa vida não é mais importante do que a vontade dele para nós. Porque muitas vezes nós temos uma vontade, nós temos um desejo para a nossa vida, uma maneira como a gente deseja andar, algo que a gente quer ser, sonhos que a gente quer alcançar, planos, metas, coisas que a gente estabelece no nosso coração, que a gente quer viver, coisas que a gente quer ser, características que a gente acha que são boas, de caráter. E Jesus está dizendo o que aqui? Que o que importa não é isso. O que importa é o que Ele quer para nós. O que importa é o que Ele estabelece para nós. O que importa é o que Ele quer para nós. O que importa é a sua vontade para nossas vidas. O que importa é o que Ele deseja para nós. Quando nós decidimos seguir a Cristo, ser seu discípulo, nós não podemos agradar nem a nós mesmos. É como Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quando a gente se torna discípulo de Jesus, não somos mais nós quem vivemos. É Jesus que passa a viver em nós. Ele passa a morar dentro de nós e o que passa a ser importante é a vontade dele para as nossas vidas. É o que ele quer, não é mais o que a gente quer, não é mais o que a gente pensa, mas é o que ele pensa, é o que ele acha. A gente tem que ver como ele vê, a gente tem que sentir como ele sente, a gente tem que amar o que ele ama, odiar o que ele odeia, a gente tem que priorizar o que ele prioriza. Porque se Ele está em nós, nós temos que viver para agradá-lo, para honrá-lo, porque Ele é o nosso Senhor. Então é assim que um discípulo anda. Lá em Lucas 9, 23 e 24, diz algo interessante para complementar isso aqui, a respeito de você não amar a sua própria vida. Ele diz assim, Lucas 9, 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Jesus está dizendo o quê? Negue sua própria vida. Negue-se a si mesmo. Você tem que negar a si próprio. Não é mais o que você quer que importa. Não é mais o seu desejo.
É o meu desejo. Eu sou o teu Senhor agora. Eu vou dizer para você o que é bom. Eu vou estabelecer para você o que é melhor para você. O que você tem que fazer, o que você tem que ser, como você deve viver. Eu vou estabelecer. E quando a gente ama, a gente se submete a isso. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é muito melhor que a nossa. Então ele continua dizendo assim, no versículo 24, do capítulo 9. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esse é um versículo que muita gente não compreende, porque parece uma contradição. Como é que quando a pessoa quer salvar a vida, ela perde a vida? E se ela perde a vida, aí é que ela salva a vida dela. Como é que é isso? Sabe o que Jesus quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte. Quando ele diz assim, se você quiser salvar a sua vida, ele está dizendo em outras palavras, se você quiser viver para si mesmo, do jeito como você estabeleceu, do jeito como você quer, viver conforme os seus próprios planos, você vai perder a vida. Ou seja, você vai perder a vida eterna, você vai perder a vida abundante que eu tenho para te dar. Você quer tanto viver, só que se você viver a sua própria vida, você vai perder a vida que eu tenho para te dar, que é muito melhor. É isso que ele está querendo dizer. Que a gente ganha por um lado, porque vai viver do jeito que a gente quer, mas vai perder a vida que ele tem para nós. E no final das contas, a gente vai perder a nossa própria vida, porque a gente vai ser condenado. E quando ele diz assim, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O que ele está querendo dizer? Que se você perder a sua vida, ou seja, se você renunciar à sua vontade, se você renunciar a seus desejos, seus sonhos, seus planos, se você renunciar a quem você é, para poder se tornar quem eu quero que você seja, se você desejar fazer o que eu quero que você faça, aí sim você vai ganhar a vida. Aí sim você vai viver uma vida de verdade, porque você vai viver a vida que eu tenho para você, a vida que eu reservei para você, os planos que eu tenho para você, e que são muito melhores que os seus, são muito melhores do que esses que você tem, são muito melhores. Então você vai perder a sua vida que você quer, mas você vai ganhar a vida que eu tenho para te dar. E aí Jesus pergunta assim no versículo 25, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? É uma pergunta que a gente deveria sempre se fazer, principalmente aqueles que estão procurando viver para si mesmos, mas acham que seguem a Cristo. De que adianta você ganhar o mundo inteiro, conquistar tudo que você quer conquistar, viver do jeito que você quer, fazer suas vontades, andar do jeito que você deseja andar, e no final você causar dano a si mesmo? No final você se perder. De que adianta isso? De que adianta você viver uma vida toda conforme a sua vontade e no final você perder a sua vida? Você ser condenado, você passar toda a eternidade longe de Deus. De que adianta você ganhar tudo o que você quiser nesse mundo aqui, nessa terra, alcançar tudo, no sentido material, no sentido familiar, profissional, social, seja lá o que for. Se você for uma pessoa miserável no sentido espiritual, não ter a vida abundante de Deus, a vida eterna, de que vai adiantar tudo isso? Então, Jesus pergunta isso para que a gente reflita e entenda que aquele que quer segui-lo tem que aborrecer até mesmo a sua própria vida. Tem que amar a Jesus mais do que a si mesmo. Você que é cristão, meu amigo, entenda isso. Se você diz que segue a Cristo, a vontade dele é que tem que prevalecer sobre a sua vida, não é mais o que você quer. E aí eu quero que a gente reflita numa coisa nessa hora. Uma multidão de pessoas estão nas igrejas hoje dizendo que seguem a Jesus, mas estão vivendo para si mesmas. Mas elas acham que são cristãos. Elas dizem que Jesus é o seu Senhor, só que a sua vida não demonstra isso.
elas vivem para agradar a si próprias. Elas não estão nem preocupadas com o que Deus quer. Tem pessoas que dizem que são cristãos, mas não conhecem nem a Bíblia. A Bíblia revela a vontade de Deus. Como é que alguém pode dizer que agrada a Deus, que segue a Cristo e não conhece nem a sua vontade? Essa palavra é a vontade revelada de Deus a nós. Deus aqui deixou escrita a sua vontade, como um discípulo seu deve andar. Mas muita gente ignora essa palavra. Tem muita gente que lê, mas não obedece, não pratica, não vive o que Deus ensina aqui, o que Cristo ensina. Jesus disse certa vez assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então como é que a gente pode dizer que ama a Cristo se a gente não guardar os seus mandamentos? Muita gente diz que ama a Cristo, mas não guarda seus mandamentos, vive do jeito que quer, fazendo o que bem deseja. Quantas pessoas nem sequer leem essa palavra, nem conhecem essa palavra. Elas andam do jeito que elas acham que é melhor e não estão nem preocupadas com o que Deus quer que elas façam ou com o que elas sejam. Elas não estão nem aí para isso. Tem pessoas que dizem que amam a Jesus, mas Jesus não tem nenhuma prioridade na sua vida. Elas vivem todos os dias da sua vida uma vida carnal e mundana, onde elas vivem para agradar a si mesmas. Deus nos deu um tempo de 24 horas por dia para a gente viver para glorificar o seu nome, para viver para Ele. Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que aqueles que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aquele que morreu por eles, que é Jesus Cristo. Então, quantas pessoas hoje dizem que são cristãos, mas a sua vida nega isso. A sua vida diária nega isso. Eles vivem para agradar a si mesmos. Tem pessoas que passam o dia todo fazendo tudo aquilo que satisfaz os seus desejos, a sua carne. Hoje em dia as pessoas passam às vezes horas e horas na internet, no computador, no celular, nos videogames, no WhatsApp, no Facebook. Passam se envolvendo com muitas e muitas coisas, assistindo televisão, filmes, o que não é errado em si mesmo, essas coisas. Mas as pessoas às vezes passam horas e horas fazendo essas coisas. Tem isso como se fosse um ídolo. Essas coisas se tornaram seus ídolos que elas adoram de dia e de noite, porque seguem essas coisas, se prostram diante dessas coisas, se alimentam dessas coisas e não tem tempo nenhum para buscar Jesus, não tem vida de oração, não tem vida devocional, não amam a palavra de Deus, não se alimentam da palavra, não tem vida de oração, não adoram a Deus, não tem tempo para servir a Deus, não se envolvem na causa da pregação do Evangelho, não se envolvem com o reino de Deus, estão sempre envolvidas consigo mesmas, com coisas carnais que interessam somente a si mesmas, coisas fúteis, coisas vãs, coisas que não edificam, coisas apenas deste mundo, coisas passageiras, que às vezes não são más em si mesmas, mas que são uma grande perda de tempo, quando a pessoa poderia estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar, mas ela não busca, mas ela diz que ama Jesus. Diz que ama Jesus, mas faz semanas que não sabe o que é ler a Bíblia, nem meditar na sua palavra. Diz que ama Jesus, mas não sabe nem o que é fazer uma oração. Diz que ama Jesus, mas nunca evangelizou ninguém, nunca se envolve na obra de Deus. Tem pessoas que dizem que amam a Jesus, mas não se congregam com a sua igreja, não tem prazer em estar em comunhão com os outros irmãos, adorando a Cristo. Tem pessoas que não sabem nem qual é o seu chamado. Tem pessoas que vivem para servir a si mesmas. O único objetivo delas é servir a si mesmas. É estudar, trabalhar, para poder conseguir ganhar dinheiro, um status social melhor. E elas vivem a vida nesse ciclo egoísta de apenas servir a si próprias.
ou servir a sua família. Nunca tem tempo para se envolver na causa do Evangelho, na causa do reino de Deus. Não sabem nem qual é o seu dom, não sabem nem qual é o seu chamado, não sabem nem qual é o ministério que Deus quer que elas se envolvam. Nunca perguntaram nem para Deus: Senhor, como é que o Senhor quer que eu glorifique o teu nome? Como é que o Senhor quer que eu viva para te glorificar? Não estão nem preocupadas com isso, porque elas não querem viver para Jesus, elas querem viver para si mesmas. Quantas pessoas que Deus as chamou para pregar o Evangelho, para serem missionários, para serem pastores, para serem evangelistas, para serem mestres, para cuidarem de crianças, para cuidarem de adolescentes, para discipularem, para aconselharem, evangelizarem, para contribuírem com a obra, para serem diáconos, presbíteros, para fazer o que for na obra de Deus, para serem intercessores, para serem ministros de louvor. E as pessoas estão se escondendo, estão enterrando seus talentos, estão vivendo uma vida focada em si próprios, mas dizem que amam Jesus, dizem que são seus discípulos. Que amor é esse? Que amor é esse onde eu vivo só para mim? Onde o que importa é só o que eu quero? Onde o que importa é só fazer a minha vontade? Será que eu posso dizer que eu sou discípulo de Cristo? Será que Jesus realmente reina no meu coração se eu viver desse jeito? Será que Ele realmente é o meu Senhor? Nós deveríamos refletir nessas coisas, porque tem muita gente enganada a respeito do que é ser cristão. Tem muita gente enganada a respeito do que é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é uma vida de sacrifício. Jesus nos chamou para uma vida de entrega, para uma vida de renúncia. Eu vou já falar sobre isso. Para uma vida onde eu morro para mim mesmo, para poder glorificar o nome de Deus. É sobre isso que eu quero falar agora no próximo versículo, versículo 27, que a palavra de Deus diz assim: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse é um versículo muito mal entendido pelas pessoas, porque as pessoas às vezes pensam que tomar a sua cruz significa um problema que Deus deu para você ter na sua vida. É uma pessoa difícil com quem você se relaciona, um marido, um filho, que você tem que levar aquela cruz pelo resto da sua vida, aquele problema no seu lar, ou uma doença. Pensam que isso é levar a cruz. Não, isso não é levar a cruz. Para a gente entender o que significa tomar a sua cruz e ir após Jesus, seguir a Jesus, porque Ele diz: tomar a sua cruz e vir após mim. Então primeiro nós temos que tomar a cruz. Para entender o que significa tomar a cruz, nós temos que entender o que aconteceu com o próprio Jesus. Jesus, Ele veio a esse mundo com uma missão de morrer na cruz, de dar a sua vida para nos salvar. E tomar a cruz não é algo bom, é algo amargo, é algo difícil, é sacrifício, é doloroso. Tomar a cruz é morte para si mesmo. Tomar a cruz é um preço alto. Mas foi isso que Jesus fez. Ele renunciou a si mesmo. Ele renunciou à glória no céu para vir a esse mundo como um homem. Se humilhou, se fez pobre no sentido espiritual e também físico. Deixou sua glória no céu para poder levar a sua cruz, para poder ir até o Calvário e dar a sua vida, morrer no nosso lugar, ser humilhado, ser ridicularizado, ser rejeitado. Mas Ele fez tudo isso por quê? Porque Ele tinha um propósito. Tinha um propósito de salvar a humanidade, de salvar as nossas vidas. Mas para cumprir esse propósito tão sublime, tão maravilhoso, tinha que haver um sacrifício. O sacrifício era o tomar a cruz, era ser crucificado. Havia um preço alto a ser pago. Então, tomar a cruz é morrer para si mesmo, é abandonar sua vontade para fazer a vontade de Deus, renunciar
toda e qualquer coisa, renunciar a conforto, renunciar às vezes riquezas, renunciar a comodidades, renunciar a sonhos, propósitos, planos, para poder cumprir o propósito de Deus e glorificar a Deus na sua vida. Isso é tomar a cruz. Então, agora deixa eu aplicar isso para a nossa vida. O que significa o discípulo tomar a sua cruz? Tomar a sua cruz, que todo discípulo deve fazer, e que Jesus disse aqui que isso é uma condição para ir após ele. Antes ele disse: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então olha a sequência. Você tem que tomar a cruz, e aí você o segue e se torna seu discípulo. Você não pode ser seu discípulo antes de tomar a cruz. Então o que significa tomar a cruz para nós? É a renúncia. É a renúncia do eu. Nós somos chamados, o cristão é chamado para morrer para si mesmo. Para morrer para si mesmo, para que outros possam viver. Ele tem que morrer para as suas vontades. Ele tem que morrer para o pecado. Ele tem que morrer para o mundo. Paulo disse certa vez que ele estava crucificado para o mundo e o mundo estava crucificado para ele. Ele não tinha nada a ver com o mundo. Ele morreu para o mundo. A vida cristã é uma vida de morte e ressurreição, onde eu morro para o pecado, para não mais fazer a vontade da carne, mas para viver fazendo a vontade de Deus. A vida cristã é uma vida de sacrifício, de renúncia, de entrega, onde dia após dia, como eu falei antes, eu vivo para agradar a Deus. Jesus não nos chamou para uma vida de comodidade, de luxo, de riquezas, uma vida sem dor, sem sofrimento, não. Na verdade, embora a vida cristã seja uma vida feliz, é uma vida feliz, nós temos paz, nós temos alegria, porque nós temos a presença de Deus, mas a vida cristã também é uma vida de dor, de sofrimento, de entrega, de morte. Jesus certa vez disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Para que você dê fruto, meu irmão, para que você seja um cristão de verdade, você precisa morrer. Se você não morrer, se você não renunciar a si mesmo, você não pode ser um cristão de verdade. Eu não estou falando morrer no sentido físico, eu estou falando morrer no sentido espiritual, de agora você viver para a glória de Deus. O cristão é alguém que não está nem preocupado com os seus próprios sonhos, com os seus próprios interesses. O cristão é alguém que está preocupado com os interesses do reino de Deus. O seu coração está no céu. Ele tem a mente de Cristo. Para ele o que importa é agradar a Deus. Eu lembro de uma história que eu vi dos morávios, de dois irmãos, se não me engano, se venderam como escravos. Num navio de escravos, eles foram para outra terra, porque era a única maneira deles se tornarem missionários naquela nação. Era eles se venderem como escravos para poder entrar lá, não havia outra maneira. Então eles morreram para si mesmos, abandonaram suas vidas, deixaram todo o seu conforto para poder fazer a vontade de Deus. E no navio eles gritavam: o Cordeiro é digno, o Cordeiro de Deus é digno. Então Jesus deu a vida por nós, morreu por nós, para que a gente também dê a nossa vida por Ele. Nós temos que seguir o seu exemplo. Isso é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. É renunciar a si mesmo. Jesus está nos chamando para viver essa vida de renúncia. Às vezes as pessoas pensam que isso é uma coisa ruim, que isso é algo ruim que Deus quer fazer com nós, conosco, que Deus está nos chamando para um fardo pesado. Não, querido.
Deus está te chamando para uma vida melhor, para uma vida excelente, para uma vida com um propósito superior, para uma vida que vai ter sentido. De que adianta você viver uma vida medíocre, centralizada em você, onde você não vai realizar nada de valor para esse mundo? Deus quer que você seja alguém que vai influenciar os outros, que vai ser vaso de honra, que vai ser instrumento para a salvação de vidas, que vai pregar o Evangelho, que vai fazer a diferença, que vai ser um proclamador da mensagem da cruz. Essa é a vontade de Jesus para você. Jesus tem um propósito superior para você. Você vai sofrer? Vai, como Jesus sofreu. Mas pode ter certeza que a recompensa que você vai receber vai compensar todo o teu sofrimento, porque você vai receber o galardão de Deus, a recompensa de Deus pela tua fidelidade. E mais, o tomar a cruz não é uma opção para o cristão. Aquele que não toma a sua cruz não é um verdadeiro discípulo, não é um cristão, não é alguém verdadeiramente salvo. Porque alguém que é verdadeiramente salvo, ele toma a sua cruz e segue Jesus. Ele sacrifica a sua vida para agradar o seu Senhor. E ele vive para agradar o seu Senhor, para honrar o seu nome. Jesus disse claramente: quem não fizer isso não pode ser meu discípulo. Discípulo aqui é sinônimo de salvo, de cidadão do céu, de cristão. Então essa é uma característica de um verdadeiro cristão: tomar a cruz e seguir a Jesus, dar a sua vida pela salvação de outros. Foi isso que Paulo disse que fez, quando ele disse assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu venha cumprir a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Ou seja, a minha vida eu não considero como preciosa para mim mesmo. Em que está o sentido da minha vida? Paulo responde: o sentido da minha vida está em agradar o meu Senhor, em fazer a vontade dele. Eu não me importo com mais nada. Eu só me importo em agradar o meu Senhor que me chamou. Esse é o propósito da minha vida. Eu vivo para isso. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para agradar o Senhor. É assim que um cristão vive. Mas infelizmente essa geração de cristãos hoje, cristãos entre aspas, não sabe nem o que é isso que eu estou falando. Não entende isso. Estão dentro das igrejas, só estão preocupados em ser abençoados, só estão preocupados em receber um milagre, só estão preocupados em se tornar ricos, em receber uma cura. Não estão nem aí para viver, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Estão enganando a si mesmos, achando que são cristãos de verdade, que são discípulos. E vão ter uma grande decepção quando descobrirem que não são discípulos de verdade, porque eles viveram para si mesmos. Eles viveram uma vida como idólatras. E qual era o ídolo? O ídolo era eles mesmos. Eles mesmos eram o Deus deles, como Paulo diz, era o seu próprio ventre. Eles adoravam a si mesmos, não adoravam a Jesus. Eles viveram para si. E sabe qual é a recompensa que eles vão receber? Só as coisas que eles alcançarem neste mundo, e que depois na eternidade não vai fazer sentido nenhum. Mas a recompensa da vida eterna é para aqueles que amaram ao Senhor mais do que a si mesmos. E por fim, Jesus diz assim no versículo 33: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, aquele que não deixa de lado tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ele não quer dizer que você, quando vai seguir a Cristo, tenha agora que abandonar família, emprego, deixar tudo de lado, só viver para fazer a obra de Deus. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que no seu coração, todas as outras coisas têm que estar de lado. O trono do seu coração tem que estar vazio
para Jesus sentar nele. É Jesus que tem que sentar no trono do teu coração e reinar. Você tem que renunciar a todas as coisas, ou seja, deixar elas de lado. Se for necessário, abandoná-las. Se for necessário deixa. Se não for atrapalhar os planos e os propósitos de Deus, continua com elas, mas dando prioridade a Jesus. Foi o que Jesus disse para Abraão: Abraão, sacrifica o teu filho. E Abraão foi e ia sacrificar Isaac, por amor a Deus. Mas Deus não deixou, porque o propósito de Deus não era que o seu filho morresse, o seu filho Isaac, mas era que Abraão, no seu coração, mostrasse que ele amava a Deus mais do que o seu próprio filho, que ele amava a Deus mais do que tudo. Nós temos que mostrar no nosso coração que nós amamos a Deus mais do que tudo, renunciando todas as coisas, não considerando nada, nem ninguém, como sendo mais importante do que Jesus. Tudo na nossa vida tem que ser considerado menos importante do que Jesus. E se Ele pedir para deixar aquilo de lado, a gente tem que deixar por amor a Ele, para agradá-lo. Assim é um cristão verdadeiro. Assim é um discípulo verdadeiro. Então, se você quer ser um discípulo de Cristo, Jesus disse aqui como é que um discípulo de Cristo anda. Se você não tem vivido assim, se arrependa, peça perdão e procure viver dessa maneira. E procure agradar o teu Senhor. Procure viver como um cristão de verdade. Então que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e capacidade para viver essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.